como ninguém queria ser preto, eu também não ia querer ser preto sozinho. Então, eu preferia também ser entendido como um escurinho, marronzinho, mulatinho, qualquer outra coisa que não carregasse esse estigma. E quanto menos força de estigma a gente passa a ter, mais pessoas passam a se assumir como pretos, inclusive brancos, nas universidades. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Entre Linhas, que é um programa de entrevista, na verdade é um programa de bate-papo do canal, em que eu sempre converso com alguém que eu considero que tem uma importância fundamental para entender o Brasil, não só o Brasil de hoje, mas o Brasil que a gente quer construir, o Brasil que a gente quer para o futuro. E hoje eu tenho a honra de receber um grande brasileiro aqui no canal. Hoje eu vou conversar com o Celso Ataíde. O Celso Ataíde nasceu na Baixada Fluminense, morador de favela, criado na favela do Sapo, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Celso hoje é um dos grandes nomes do mundo empresarial brasileiro, mas não só isso, o Celso também é um intelectual. O Celso, além de ter se envolvido com a produção literária, o Celso também se envolveu com o cinema, com a música, ou seja, é um homem que joga em todas as posições. Além disso, o Celso é fundador da Central Única das Favelas da CUFA, a maior organização não governamental focada nas favelas do Brasil, e ele é CEO da Favela Holding. Pra vocês terem uma ideia, a CUFA está presente em diversos países do mundo e tem sido uma voz muito importante, principalmente nesse momento de pandemia, em que foi necessário alimentar milhões de famílias, e a CUFA desenvolveu um papel fundamental nesse processo, né, de dar um pouco de esperança e de alento nesse momento tão difícil. Então hoje eu falo com o Celso Ataíde. Celso, obrigado pela sua presença aqui, viu? Muito importante poder conversar com você, poder trocar com você. E eu acho que tem uma coisa que eu queria falar a seu respeito, que eu acabei não falando aqui na apresentação. Eu acho que é importante dizer que você foi escolhido, né? O empreendedor social do ano pela Fundação Schwab, e você passa a integrar a comunidade de inovadores sociais ligada ao Fórum Econômico Mundial. Então, queria te parabenizar pela sua trajetória e agradecer pela presença aqui no canal. Obrigado, viu, Celso? Eu que agradeço, tenho visto você, tenho acompanhado você nesse canal aí, esse sucesso, sempre conversando, batendo papo com pessoas que eu sempre admiro muito e sempre invejei. Pensei, um dia esse cara vai me chamar também. Mas eu não vou me convidar, não. Eu vou esperar chegar a minha vez. Vai que ele está deixando de esquentar primeiro o programa para poder ir na boa. Vai ver que é boa é agora. Agora que tá ficando bom. Celso, uma alegria falar com você. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que agora dia 4 de novembro, vai ser o Dia da Favela. E a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: o que é favela? A favela é um espaço físico que simboliza a exclusão. É um território onde vivem as pessoas, um território físico onde vivem pessoas de baixa renda e pessoas que vivem desvantagem social e econômica, mas que ainda assim está bem longe de ser um espaço de carência. A gente sempre ouve as pessoas chamarem a gente que somos negros, somos pretos, de moreno, de escurinho, de marrom bombom, de moreno noturno, como se estivesse nos ajudando. As pessoas também chamam as pessoas das favelas de pessoas que vivem em comunidade carente, que é uma maneira de fazer o bem para elas, de falar bem delas, de mostrar a sua compaixão por aquelas pessoas. Quando, na verdade, você não pode estabelecer uma relação de carência com essas pessoas, porque elas são profissionais que produzem, que trabalham. A diferença é que um tem uma renda mais baixa e a outra não, mas o profissional que está que trabalha num prédio, como vigia, como camelô, vendendo sorvete na praia, não é uma pessoa carente, nem seus filhos são carentes. Até porque, se isso fosse verdade, o Estado tinha que dar uma carteirinha para todos os moradores de favelas, eles não precisavam mais pagar ônibus, trem, metrô,
estádios de futebol também não precisariam pagar, porque eles são carentes e tinham que ter alguma vantagem em relação a isso. Na verdade, quando o favelado sai da favela e vai na Casa Bahia, no shopping center, fazer um lanche, eles pagam os mesmos impostos que qualquer outra pessoa. Portanto, na verdade, eu acho que não temos aqui a pretensão de viver num país onde todo mundo vai ser Silvio Santos. Alguém vai ter que vender o carnê do baú da felicidade. Mas a gente pode sim viver num país onde o filho de Silvio Santos e o filho de quem vende o carnê do baú possam sonhar com a tal da mobilidade social. E as favelas, na verdade, acabam sendo esses espaços que precisam ser mudados. Mudar o nome de favela é fácil. O que a gente precisa é mudar a realidade, porque automaticamente o nome passa a ter um novo significado. Celso, você hoje, sem favor nenhum, você é um dos grandes empresários do país. Você querendo ou não, você é. E a grande questão é, o que a vivência na favela, né? Você tem uma história que não é uma história de passar na favela, de conviver com as pessoas da favela. Você nasceu da favela, você é fruto da favela. E o que a vida na favela, a vida nas ruas, você morou em abrigo, né? A gente sabe que isso faz parte da sua história. O que isso fez, o que isso trouxe para o Celso Attaí de empresário? O que isso te fez, o que isso te deu para que você pudesse entender as coisas que você entende hoje, fazer dos seus negócios aquilo que você faz hoje? Hoje eu moro num lugar legal, os hotéis que eu frequento são bons hotéis, e quando as pessoas me perguntam na recepção qual é a minha profissão, eu digo que eu sou camelô. Porque é o que eu sou. Você pode ser um camelô bem-sucedido, mas eu continuo sendo o mesmo vendedor, o mesmo cara que continua ali, na verdade, tentando buscar um produto para chegar até as pessoas. E o que eu acho, na verdade, antes de te responder, é que a grande diferença do camelô que eu era para o camelô que eu sou e o que poderia permitir com que mais pessoas pudessem ter acesso à resposta que eu vou te dar é se nós tivéssemos escolas de negócio nas favelas, se nós tivéssemos escolas de negócio nesses lugares, porque quem mora em favela, a grande massa, não sabe o que é trade, share, entrega, não usa essas expressões que se usam na academia, que se usa, por exemplo, nas escolas de marketing. E aí você acaba formando seus filhos para serem soldados e os filhos dos outros sendo formados para ser generais. Então, o que eu acho é que o que eu trago hoje para a minha vida e não para esse universo do mundo empresarial é a minha história mesmo, quer dizer, o meu dia a dia, foram as minhas lutas, as minhas dificuldades e a forma e a velocidade que eu precisava resolver e vencer os desafios. Então, como tu sabe, tu já falou, eu morei na rua durante 6 anos, não foi uma semana. Não é aquele discurso de alguém que ficou na rua, numa praça, 2 noites, e diz, olha, eu morei na rua, e coloca aquilo no seu currículo. Foram 6 anos, depois mais de 2 anos no abrigo público. Quer dizer, e antes disso eu vim de uma favela, meus pais eram alcoólatras, brigaram, e aí a mãe não tinha para onde foi. Só que nós achávamos que nós íamos ficar na rua há pouco tempo, só que a rua ela acabou consumindo, aquele cheiro que é um cheiro muito ruim da rua, passou a ser o nosso cheiro. A cada dia que passava, ele não era um cheiro tão ruim assim. E você acaba se acostumando com aquilo, com aquele ambiente, e aquele ambiente passa a ser o teu ambiente. A única diferença que eu tinha em relação a quem morava na rua é que eu não tinha nascido ali. Ou seja, pior do que você estar na condição de rua é você ter a rua como a própria referência. E eu ainda tinha uma mãe que morava comigo e meu irmão também que morava comigo na rua, que depois ele foi assassinado. Mas era uma guerra diária para poder sobreviver, mas a gente nunca olhou para o futuro. A gente sempre olhava para o dia seguinte no máximo. Quer dizer, você ia dormir, se você não acordasse, não fazia a menor diferença, você não estava perdendo nada, e a gente também tinha essa consciência. Então, sistematizar de forma natural toda essa vivência de favela, rua, abrigo público, e depois favela novamente, e essa luta constante com todas as desvantagens sociais possíveis, porque a rua é o limite, depois da rua é só a morte, fez com que a gente criasse também algumas defesas, fez com que a gente criasse alguns ódios, faz com que, até hoje, quando eu vou na CUFA, em Madureira, embaixo do viaduto, que é onde eu morava, que hoje é a central, eu sinto o cheiro e sinto a presença da minha mãe. Então, assim,
Eu nunca me desliguei do passado, sofro com isso e, ao mesmo tempo, me orgulho de conseguir ter vencido isso. E o que eu hoje vivo no mundo empresarial, em que, por mais que eu seja empreendedor, hoje nós temos mais de 24 empresas, tem empresa que fatura 5 milhões de mês, a gente tem empresas que agora a gente está chegando para a África. O que eu consigo, na verdade, fazer é continuar me comportando e agindo, não como pobre, porque seria muita demagogia, mas com a mesma simplicidade que eu sempre tive, e, sobretudo, tentando democratizar o máximo possível tudo que eu conquistei. Eu acho que é muito errado também, a gente, muitas das vezes, achar que todo mundo tem que ser empreendedor, como se todo mundo fosse o Ronaldinho Gaúcho, fosse um fenômeno, fosse o Neymar. Isso não vai acontecer. Empreender preciso ter também um pouco de motivação, mas também precisam ter, na verdade, conteúdo para aquilo, precisam ter coragem e, sobretudo, vocação. E, muitas das vezes, você descobre, por acidente, que você tem essa vocação ou, por necessidade, você acaba sendo. Mas é preciso que a gente procure fazer com que as pessoas encontrem a sua felicidade, não necessariamente a sua felicidade vai ser com um caminhão de dinheiro. A gente quer ascender quando você estuda, quando você faz faculdade, tua mãe quer que você tenha melhores condições de vida. Mas eu acho que a felicidade não tem a ver com o dinheiro. O que tem a ver com o dinheiro é acesso a muitas coisas que te dá conforto, que te dá prazer e etc. Mas não necessariamente você vai ser feliz pela quantidade e volume de trabalho e de recursos que você tem. Eu acho que é importante você falar essa coisa do empreendedorismo, porque eu estou fazendo aqui no canal uma série sobre o que significa, do ponto de vista filosófico, econômico, o chamado que a gente chama de neoliberalismo. E tem toda uma ideologia em torno do ser empreendedor, todo mundo é empreendedor de si mesmo. E vira uma ideologia que, na verdade, Celso, é uma coisa que a gente tem discutido muito, inclusive particularmente, pessoalmente, que é como muitas vezes se utiliza esse discurso do empreendedorismo e se quer capturar as iniciativas, tal como as iniciativas da CUFA, né? A gente vai falar da CUFA daqui a pouco, mas para usar como uma espécie de argumento contra o Estado, né? Contra o Estado, contra a prestação de serviço público. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Quer dizer, existe a possibilidade de na sua visão, de substituição, né, do papel do Estado por parte da iniciativa privada, tal como muita gente vem falando isso? Ou você acredita que são coisas que no contexto histórico e olhando para o Brasil devem se complementar necessariamente? Como é que você vê essa interação, essa relação com o Estado, com o poder público, com a prestação de serviços públicos? Como é que você vê isso? Eu acho que as iniciativas sociais, empresariais, na verdade, elas precisam serem complementares ao Estado. Quando a gente desenvolve ações sociais, nós nunca podemos pensar e se orgulhar, ou aqueles discursos com o tráfico, inclusive, não, o tráfico substitui o Estado, quando, na verdade, quer dizer, a gente não pode substituir o Estado, não tem que ser esse papel das organizações sociais. Eu acredito que as organizações sociais, por exemplo, como as empresas, precisam estabelecer o entendimento de que tudo que a gente faz é um paliativo, e isso precisa virar política pública. Qualquer coisa que uma organização social faz, que as empresas fazem, que causa um bem para a sociedade, o Estado precisa assumir essa responsabilidade e transformar aquilo numa grande rede. O problema que a gente tem aí é um câncer, né, que é da corrupção. Então, assim, quando você olha as anomalias de todos os governos, municipal, enfim, a cultura da corrupção não permite que você consiga desenvolver nenhum processo por muito tempo, porque simplesmente as oposições elas têm a obrigação de dizer não ao que está, não ao que está errado. Então, as oposições elas precisam dizer não. E, portanto, elas precisam destruir qualquer coisa que não foram elas que fizeram. Então, acaba que a política do Estado está sempre começando e está sempre acabando. Então, na verdade, eu acho que as organizações sociais precisam criar e testar os programas, as empresas também precisam desenvolver essas ações, mas uma vez... Eu vou te dar um exemplo aqui, mas só para concluir. Então, uma vez que isso é testado e é comprovado e é medido, eu acho que o Estado é quem tem a obrigação, ele é quem recolhe recursos, ele é quem recolhe imposto para transformar isso em política pública e fazer o bem,
que é o seu papel. E aí entra um exemplo, nesse exemplo que eu acabei de dar para você agora, quando você olha, antes da pandemia, em que o mercado aéreo crescia 5%, 4% ao ano, nos últimos 5 anos antes da pandemia, a favela vai voando crescia 70% a 80%. O que significava dizer que, por mais recurso que a gente estava ganhando, o ideal é que o Estado, o ideal é que as agências reguladoras do turismo, por exemplo, olhassem para isso e para poder criar mecanismos para que essas pessoas das favelas pudessem também viajar em grandes possibilidades e programas. Porque o que acontecia e o que acontece não é que aquelas pessoas não tinham dinheiro para poder ir de São Paulo para a Bahia de avião, porque a diferença era de R$ 200. Culturalmente, elas não queriam, porque elas achavam que todas as propagandas que eram colocadas, que aquele espaço não eram para elas. E quando você ia olhar a diferença de R$ 200 entre a passagem de avião na época e de ônibus, isso era consumido nos banhos que você tomava 3 vezes e na refeição que você fazia na viagem de 3 dias. Além de você ficar 3 dias, conta 2 horas e 40 no avião. A nível de acesso, você olhava para o avião, você olhava as propagandas e você via. Era uma mulher loira com um chapéuzinho na cabeça atendendo um casal de branco de meia idade e você não se via ali, portanto, você, por uma questão de segurança, você renunciava àquele espaço e preferia ir de ônibus porque era o lugar que você entendia que foi reservado para você. Então, quando você cria, na verdade, esse negócio, o Estado pode criar políticas de acesso e acessibilidade a essas pessoas, diminuindo a pressão contra elas, seja em campanhas ou no que quer que seja. Ou seja, só para te dizer que um negócio gera conhecimento, gera autonomia, gera acesso e gera consciência, tanto de quem está vendendo a passagem, porque agora é um par, é um vizinho seu que está vendendo, é um parente seu que está vendendo, não é mais uma agência com ar-condicionado que te assustava, e agora você pode ter acesso. E depois que você faz o seu primeiro check-in, aí você descobre que aquilo ali também é para você, sim, e você não quer sair mais. Olha que aspecto interessante, ou seja, não tem desenvolvimento se o Estado não tiver na jogada e não exercer o poder que só o Estado tem de multiplicar essas iniciativas, de criar as condições para que a economia se desenvolva. E outra coisa que você falou que eu achei sensacional é essa relação que você estabelece entre economia e cultura, né? Ou seja, você não tem como um projeto de desenvolvimento, você não tem como pensar nessas questões se você também não entender o ambiente cultural em que esses negócios se desenvolvem, né? Como é que você faz para atrair as pessoas, para colocar as pessoas dentro de... fazer elas pertencerem a esse ambiente. Então é muito sofisticado, você está dizendo bem interessante. Você fala sempre, você, o Zezé, né? Que é um nosso amigo, sempre coloca a favela como lugar de potência, né, e não como lugar de carência. Ou seja, a favela e as periferias são lugares de profundas contradições do Brasil, e é justamente a partir dessas frestas e contradições, dessas encruzilhadas, que surge uma energia também transformadora muito grande, que é resultado dessa tentativa, né, de sobreviver dentro do precário, de fazer a vida dentro da precariedade, como você muito bem colocou. Agora é o seguinte, cara, como é que você vê, e você é um cara que vem disso, né? A relação entre a favela, o futebol, o samba, né? Como é que você vê isso tudo e como é que isso é importante para entender favela? Porque a gente olha, como você falou, lugar de carência. Só que um lugar que tem samba, que tem futebol, que tem literatura, né? E como é que você vê isso, a importância desses elementos para entender a favela e mais do que isso, para a gente potencializar isso e entender o Brasil? Essa relação entre favela, samba, futebol, literatura, que está tudo dentro da favela, né? Como é que você vê essa potência? Porque eu estou te fazendo essa pergunta, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu quero falar do Dia da Favela, que vai ter tudo isso, né? Então, fala um pouco dessa relação. A favela, assim como os quilombos, são lugares onde as pessoas estão ali socadas, tentando sobreviver, saindo dali, buscar as suas alternativas de sobrevivência,
criando seus filhos, com as mais diversas dificuldades, sempre dentro de um espaço de exclusão. Quando você olha tudo que a favela criou, ela perdeu exatamente por conta da relação de poder, a relação do network que o asfalto tem e a relação entre a fundação do país. O país é um país que foi fundado dentro do modelo escravocrata, onde se tinha duas sociedades. E depois que acaba, entre aspas, esse período, a gente então passa a ter novamente as duas sociedades, de ex-escravos e de ex-senhores. E a gente sabe que a gente não vai discutir aqui agora o que a gente já sabe, que, enfim, foi tudo que foi negado para esses ex-escravos para que eles continuassem, na verdade, como escravos por opção. Uma coisa é você estar sendo obrigado a ser escravo. Outra, agora você está liberto, mas não te dão trabalho, não te dão acesso, não te dão comida, não te dão absolutamente nada. Então você passa a voltar para as senzalas agora para trabalhar de graça para os mesmos senhores, em troca de um prato de comida e um lugar para poder você dormir. Ou seja, então agora você faz a opção de ser escravo, e isso se dá até hoje de várias formas. O ponto que eu acho que é fundamental, quando você fala de samba, quando você fala disso tudo, é que os pretos eles eram presos, eles eram mortos, cujo único crime que eles estavam cometendo era estar com um pandeiro na mão. Porque macumba era crime, capoeira até 1945 era proibido por lei, e o samba, obviamente, também. Quando o samba vira, quando os homens do asfalto, os asfaltistas, como eu chamo, percebem que isso dá dinheiro, que isso é legal, olha, tem um business aqui, levam isso para a Marquês de Sapucaí, todo mundo ganha dinheiro. O primeiro ato que eles fazem é aquilo que era o barracão vira ateliê, troca de nome. E todos os pretos que passam a ganhar dinheiro agora com samba, empurrando o carro alegórico, ganhando R$ 25 por noite. Mas toda a riqueza daquele universo é para o homem do asfalto, seja nos camarins, nos camarotes, na mídia. Nem mesmo eles conseguem desfilar, porque a fantasia passa a ser mais cara a cada ano e o poder econômico cada vez mais baixo. Então, assim, daqui a pouquinho, nem na bateria eles vão estar mais, na medida em que se começa também a cobrar, algumas escolas já cobrar a fantasia também da bateria. Eu acho que o Dia da Favela, ele acaba, na verdade, assim como o Dia dos Pais e das Mães, não é para ser esse dia, mas é preciso também que a gente tenha algum dia simbólico para que a gente possa demarcar e juntar as pessoas para poder refletir sobre isso. Então, eu acho que o Dia da Favela é para se comemorar, sim, não comemorar a existência de favela, mas comemorar a resiliência dessas pessoas, comemorar a força de trabalho dessas pessoas, comemorar a potência dessas pessoas, porque o plano deu errado. O plano era para essa população negra, inclusive, ter sido dizimada num período como fizeram em alguns países aqui perto. Então, a escravidão foi um projeto que deu errado. E deu tão errado que nós hoje já estamos pensando, já estamos viabilizando nosso novo marco regulatório dos pretos no Brasil. Ou seja, eles não contavam que a gente fosse resistir tanto. E a gente está aqui, Silvio Almeida está aqui, sendo uma referência nacional, e não só o Silvio Almeida. Então, acho que a favela, na verdade, é isso. A favela ela precisa continuar se ressignificando, ela precisa continuar dando o que ela tem dado. Ela tem dado uma contribuição artística muito grande, mesmo que a sociedade... Porque eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar com Racionais MCs há muitos anos atrás, dizia, isso aí é coisa de música americana. E quem dizia isso adora Chopin. Entendeu? Quem dizia isso adora Pavarotti, como se ele tivesse nascido em Madureira. Quer dizer, então, quando a gente faz, é como se o carnaval, inclusive, fosse uma coisa nossa. Ou seja, o fato é que o antropofagismo, os movimentos antropofágicos, a gente pode fazer isso de várias maneiras. E o que os pretos fazem na favela é um pouco isso, é juntar tudo e ficar recriando, criando coisas novas. Então, o que a gente faz não é cultura, é uma contracultura. O que eles fazem é cultura. Se você pintar um grafite, isso é crime. Mas se eles fizerem, ou se quem fizer o grafite tiver a cor deles, não é nenhuma crítica aos gêmeos, nem nada, mas se tiver a cor deles, aí isso é aceito de um outro jeito.
Então, eu acho que a grande contrapartida que a gente dá para o homem para os asfaltistas é que, quando eles gostam do que a gente faz, eles tomam conta e levam para ele. Isso aconteceu com o rock and roll. Quando você vai ver com a história do rock and roll, é isso. Quando você vai ver o carnaval, o samba, é isso. Então, eu acho que o Dia da Favela precisa ser demarcado como um momento de fazer grandes reflexões. Eu acho que a gente tem que fazer, explicar. Vai acontecer no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo, no dia 4, agora na quinta-feira, uma aula com 700 mil alunos sobre o que é a favela, da onde surge esse nome, a relação de Canudos com a favela, porque tem muita gente que acha que favela é coisa de carioca, quando, na verdade, a expressão favela vem de Canudos. Existe uma planta lá, chama-se faveleiro. E aí tem a Guerra de Canudos, que eu não vou contar aqui, dessa guerra aqui agora, quando os soldados, na verdade, eles voltaram para suas regiões, pararam aqui no centro do Rio de Janeiro, tinha ali o Morro da Providência, e esses soldados eles tinham ficado uma parte lá em Canudos, sertão da Bahia, no Morro da Favela. E, então, deram um nome para o Morro da Providência, do Morro da Favela, e plantaram essa planta lá, porque eles fizeram um grande motim durante 6 meses no Rio, porque o governo, mais uma vez, prometeu aos soldados, quando voltasse da guerra, que eles receberiam soldos, receberiam terrenos, etc., e nada foi cumprido, como se faz até hoje. E eles, então, seguraram os navios e foram habitando aquele morro, que também já era habitado, e aí se chamou Morro da Favela como uma referência lá. Então, a gente entendeu que a gente tinha que transformar em carisma aquilo que o Estado queria transformar em estigma. Então, é o que a CUFA faz. Então, você vê hoje, se hoje a palavra favela ainda carrega uma série de estigma, você imagina há 25 anos atrás, quando a CUFA se formou. Quer dizer, as organizações sociais de favelas não se chamavam de favela. Você vai ver um monte de nomes, menos favela. E aí, a partir de um tempo para cá, já foi liberado, já pode falar, como os pretos, né? Quer dizer, hoje parece que tem mais pretos proporcionalmente, mas, na verdade, sempre teve, porque os pretos não se assumiam como pretos, e agora se orgulham de dizer, e aí parece que os pretos, na verdade, estão saindo. Porque até pouco tempo, inclusive, ainda tem o Neymar da vida, que é um querido, mas quando o nego joga banana neles no campo, eles olham para trás para saber em quem estão jogando a banana. Quer dizer, eles não se acham pretos. Porra, jogar essa banana em quem? Só que, na verdade, quer dizer, os brancos o identificam como pretos, mas eles não sabem que são. Então, alguém precisa contar para eles. Muitas das vezes até conta, tem um amigo que é negro e tal, quer dizer, eles não sabem disso. Isso faz parte, na verdade, de uma cultura antirracista, de uma cultura... Eu, particularmente, eu também não sabia que eu era preto. Eu vi que eu sou preto há alguns anos atrás. Eu também achava que era moreno. E eu não sou culpado, eu nunca me sentirei culpado disso, não, por isso não. Até porque pessoas como você... o seu trabalho é um pouco isso, resgatar a história, resgatar essas pessoas e converter essas pessoas para o que elas efetivamente são. E como ninguém queria ser preto, eu também não ia querer ser preto sozinho, então eu preferia também ser entendido como um escurinho, marronzinho, mulatinho, qualquer outra coisa que não carregasse esse estigma. E quanto menos força de estigma a gente passa a ter, mais pessoas passam a se assumir como pretos, inclusive brancos, nas universidades. É curioso o que você está falando, Celso, porque é um trabalho, esse trabalho da reconstrução, né, da autoestima, essa ideia a ideia da consciência negra, né, do Steve Biko, né, a ideia da consciência negra. A gente está no mês da consciência negra e dia 4 de novembro é o dia da favela, no mês da consciência negra. É justamente essa ideia de você se reconectar, e a ideia de conversão é boa, porque converter quer dizer, você vai se tornar aquilo que você sempre foi, né? Ou seja, você vai... Puxa vida, eu sou preto. O que significa isso? É só coisa ruim? Não, tem coisa boa aí, tem resiliência, tem resistência, tem uma história por trás disso. E é curioso, né? Com o pessoal do Black Power, né? Eu chamo isso de uma gramática da diáspora. Então a gente começou a olhar, Steve Biko falando de consciência negra.
os caras, os Panteras Negras nos Estados Unidos, pô, Black Power, aí você tem os bailes aqui, né? E os bailes em São Paulo, e no Rio de Janeiro, né? Então acho que um pouco dos anos 70, 80, os bailes, né? Black Rio e tal, tem a ver com isso, né? Essa da reconstrução da autoestima, né? A consciência efetiva do que aquilo representava, eu vim conhecer no rap. Eu vim conhecer, mesmo eu sendo mais velho que o MV Bill, o MV Bill, por exemplo, é que me traz uma série de elementos de reflexão. Eu falo, porra, é isso mesmo. E aí eu começo a me reconectar e passo a lutar para que outras pessoas também comecem a se reconectar. E, obviamente, cada um dentro da sua realidade, das suas visões, mas o que eu sempre fiz, como eu fui mendigo a minha vida inteira, fui camelô a minha vida inteira, enfim, sempre gostei muito de dinheiro, eu era conhecido no movimento do hip-hop como mercenário. Quer dizer, porque eu queria dinheiro. Eu sempre quis, sempre quero dinheiro. O que eu não quero é o monopólio do dinheiro sem democratizar com a base. Então, na verdade, quando eu fazia parte de forma mais efetiva do movimento, eu queria dinheiro, pensava em dinheiro, a minha lógica era dinheiro, mas por uma necessidade de sobrevivência. Só que parece que educaram os pretos, educaram o movimento hip-hop, que a gente não tinha que ter dinheiro, que a gente tinha que se orgulhar de estar cantando somente o discurso da favela. E aí, quando eu começo a fazer o Prêmio TUS, eu ia para o Teatro Municipal, isso há 25 anos atrás. Ô Celso, explica pra gente o que é o Prêmio TUS. Acho que é importante as pessoas saberem o que é isso, porque é legal. Em 1998, eu trabalhava com Racionais MCs. Eu era empresário deles em Rio, São Paulo, em vários estados. E eu lancei também o MV Bill, lancei Negagiza, Mr. Catra, enfim, um monte de gente. E eu trabalhava com o William Santiago, Serafim, Zé Lubino na Zimbábue, em São Paulo, no selo, e lançamos um outro selo, eu e ele, que é a Zâmbia. E fizemos história e tal. E eu queria criar uma forma da gente poder dar mais visibilidade e consistência ao movimento hip-hop. Então, eu criei um prêmio, que era um prêmio clássico de hip-hop. Só que isso foi crescendo e virou um prêmio que acontecia no Teatro Municipal, como prêmio gigante. Para você ter uma ideia, quem vinha para esse prêmio? Mos Def, Public Enemy, Dead Prez. Os caras vinham tanto para cantar, como vinham para poder prestigiar. As maiores bandas da época vinham. E aí, no Brasil, todo mundo vinha aqui, todo mundo que era famoso. Então, a gente tinha o melhor videoclipe, clipe gospel e assim por diante, e começou a ter o Festival de Cinema, o TUS Festival, Filme Festival, o TUS Rap Festival de música, e o mês inteiro de novembro era como se fosse carnaval. Tudo acontecia no Rio de Janeiro. Eu fazia fusões com Caetano Veloso, cantando junto com Happy Hood, MV Bill com Gilberto Gil. Tinha uma salada que a gente fazia e era muito importante. Isso deu muita força para o movimento na época. Eu lembro que o Ice Blue do Racionais quase me bateu na época, porque eu disse, ano que vem é o último ano que eu não quero mais fazer. Eu acho que o meu papel, a minha contribuição já dei. Blue, não, você não vai acabar com esse negócio, é muito bom e tal. E eu acabei, e era realmente uma coisa muito, muito, muito bacana. As pessoas até hoje pedem para que eu volte a fazer, só que a minha contribuição no movimento hip-hop desse jeito já foi. E teve um ano que eu fiz, inclusive, uma etapa do Prêmio TUS, que foi mercado. E aí era um carrinho de supermercado, era o prêmio, que era para justamente dizer para as pessoas, gente, a gente tem que falar de mercado, vocês não podem ficar reproduzindo, a gente ficava chamando todo mundo de playboy. Quer dizer, o playboy ia para o Teatro Municipal, o playboy tinha acesso a Lei Rouanet, fazia coisas gigantes e a gente só xingando os caras, a gente não tinha absolutamente nada, se orgulhando da favela como ela é. E eu dizia, gente, eu não quero democratizar, eu não quero cantar a miséria, eu quero democratizar a riqueza. O cara que joga bolinha no sinal, ou que está roubando ali uma bolsa de alguém, ele está fazendo isso porque ele quer ascender socialmente. E nós podemos fazer isso de outras formas. E se a gente fizer de outras formas, a gente não corre o risco de ser encarcerado. E a gente só vai fazer isso se a gente tiver um mercado, de fato. E o dinheiro não está na favela somente. Existe um dinheiro de fora, que nós precisamos ir buscar esse dinheiro. E isso significa que nós precisamos ter um mercado. O cara que é
que dança break, ele precisa pensar em montar uma companhia de dança. O cara que é grafiteiro, ele precisa conhecer o MoMA, ele precisa ter a sua arte estampada. Os artistas de rap no Brasil, eles têm que tocar nos maiores eventos, fora do movimento. Eu não quero apenas ganhar um prêmio da revista de preto. Acho importante e acho estratégico, mas eu não quero só isso. Então, eu acho que a gente, muitas das vezes, você suaviza no discurso e radicaliza na prática. Que em alguns momentos, para o perfil das circunstâncias, isso pode dar muito mais sentido do que você só radicalizar no discurso e muitas das vezes as pessoas não conseguem ver a sua prática ou elas não são efetivas. Embora eu respeito qualquer tipo de manifestação e mesmo aquelas que eu acho que são equivocadas. Mas, no fundo, se todos nós, de maneiras equivocadas ou não, formos para os mesmos lugares, os mesmos pontos, mesmo vindo de lugares diferentes, usando forças diferentes, alguns vão ficar no caminho, mas a luta vai ser vencida por nós. Oh, legal, meu irmão. Cara, e pra gente terminar aqui, fala o que vai ter no Dia da Favela, dia 4, porque daí a gente aproveita para, de repente, fazer esse corte para poder divulgar, né, o Dia da Favela e colocar para as pessoas saberem que vai ter. O Dia da Favela, dia 4 de novembro, é o dia em que, pela primeira vez, num documento público, um delegado de polícia, chamado Enéas Galvão, no Rio de Janeiro, diz para o governador: vamos banir esses favelados daqui. Está se formando uma favela no Morro da Providência e que está envolvido pretos, um monte de gente que não presta e precisamos limpar esse lugar. Bom, pela primeira vez no documento público. Então, a gente podia escolher qualquer outra data que também pudesse ser importante. Mas como a gente escolheu essa, o dia 4 de novembro, por conta desse fato específico e por ser um documento público o primeiro. De lá para cá, de 2005 para cá, nós começamos a colocar em lei. Então, é lei em São Paulo, foi o Netinho que fez, é lei no Rio de Janeiro, foi o Edson Santos que fez, é lei do Estado do Rio de Janeiro, foi a Marta Rocha. Então, a gente está botando isso em mais de 20 estados, em pelo menos 300 cidades, já é lei, não de feriado, mas lei de reconhecimento dessa data. Qual que é o nosso objetivo? Fazer com que a favela tenha uma grande data de reflexão, de um momento de reflexão, como se fosse um grande ponto de partida para novas possibilidades. Se você é um artista, é o momento em que você coloca a tua arte em dia e é o momento em que a sociedade precisa reconhecer essa arte. Se você trabalha no movimento do Sem Terra, é o momento em que você junta todo mundo e vai fazer o seu trabalho, que é tomar os espaços que você acha que você tem por direito. Não importa, é uma agenda que a gente entende como importante. O que vai acontecer no dia 4 de novembro de 2021? Vai acontecer shows pelo país inteiro. E eu vou te falar alguns só, porque, enfim, como acontece no país inteiro, eu vou te falar alguns. Na favela de Paraisópolis, acontece um show do Mano Brown, Leci Brandão, Dudu Nobre, Trilha Sonora do Gueto com Cascão, enfim, um monte de gente lá. Heliópolis, show com Dexter, com Leci Brandão também, Dudu Nobre, Menor MR, mais um monte de outras pessoas. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma coisa que é bem bacana. Existe uma música às 18 horas do dia 4, a gente está fazendo a Ave Maria, que é uma música do Arlindo Cruz, que é o homenageado desse ano. 18 horas, a gente para todas as atividades e todo mundo, as rádios que a gente está conseguindo tá contactando, etc., estão tocando essa música e nós estamos cantando essa música todo mundo e postando essa música às 18 horas, que chama-se Ave Maria, que é do Arlindo Cruz, que é o homenageado desse ano. O Cristo Redentor, à noite, está sendo iluminado com o Dia da Favela. A gente está nas escolas públicas fazendo um conteúdo com uma redação em que todos os alunos, pelo menos 800 mil da rede pública do município e mais uma quantidade X do Estado, estão fazendo uma redação sobre o que é a favela para eles. E antes de receber a redação, recebem um conteúdo sobre o que é a favela, de onde é que vem essa palavra. Enfim, então tem milhões de coisas acontecendo, debate, live, convido você, inclusive, para fazer uma live que você quiser nesse Dia da Favela,
para falar sobre esse assunto com quem quer que seja. Então, quanto mais pessoas estiverem falando sobre a potência desse lugar, a potência dessas pessoas, o amor, a resiliência, a força de trabalho, a dignidade e o que é mais característico desses lugares, a honestidade, que não existe um povo mais honesto do que o povo da favela. As pessoas pegam ali alguma situação qualquer e transformam como se fosse uma característica. Não, a nossa característica é a arte, é a felicidade, a resiliência e a potência. Senhoras e senhores, Celso Ataíde, meu amigo, meu irmão, obrigado. Celso, você sabe que, e eu quero terminar dizendo isso, digo isso publicamente, a gente se encontrou nos últimos tempos e momentos bastante conturbados, demos muita risada, nós também choramos juntos já, nos abraçamos, nos curamos, né? Mas o que eu quero dizer, meu irmão, é o seguinte, você é uma das figuras mais admiráveis que eu conheci nos últimos tempos, é um amigo querido, e você tem uma característica que eu prezo muito nas pessoas, eu acho que isso nos aproximou bastante, e acho que as suas palavras demonstram isso, que é lealdade. Você é um homem leal, não é? Então, assim, eu aprecio muito isso nas pessoas, acho que essa é a principal característica, e eu queria te agradecer pelo seu tempo. Eu sei que você é um sujeito que tem 1000 afazeres, e a gente agradece pelo fato de você ter dispensado um pouco do seu tempo para conversar com esse seu amigo aqui. Muito obrigado, Celso. Um prazer ter você aqui, meu irmão. De verdade. Irmão, eu que te agradeço. Você é um homem também admirável. Você é um cara que é uma referência não para mim. Infelizmente, você é uma referência para o país. Que se você fosse só para mim, você é o meu gênio que está na minha lâmpada ali, que eu uso a hora que eu quero. Mas você saiu da lâmpada e você agora está para o país inteiro. Não tem mais o que morrer de ciúme, que você não é só meu. Mas eu fico feliz pelo fato do país te admirar tanto, gostar tanto de você a cada dia mais. E a gente tem passado alguns momentos que eu acho que são maravilhosos, mas que são momentos em que a gente precisa refletir. Os movimentos, eles são importantes, mas eles não são importantes apenas no ato de protestar, mas no ato de construir. E o protesto é importante, sim, mas existem vários caminhos que nós precisamos construir para poder chegar aos nossos objetivos, inclusive a conciliação. A gente pauta uma agenda positiva, e nos últimos tempos a gente tem demonstrado, tem provado o quanto é possível você transformar momentos do caos em ativos reais. E tenho certeza que todo mundo entende isso, por mais que algumas pessoas precisam discordar disso, porque vivem dessa discórdia, porque é a sobrevivência de muitas pessoas também, que também é legítimo. O fato é, se você está firme, tão firme, se você tem sido reconhecido cada dia mais por tantas pessoas, se você tem sido admirado cada dia mais por mais pessoas, principalmente de fora da bolha, porque muitas das vezes a gente está dentro de uma bolha e você se sente muito acuado pelos seus pares. Que fere mais? Quando um amigo, quando um parente fala de você, alguma coisa que você não gosta, não adianta 30 milhões de pessoas falarem bem de você, porque se a tua base não te compreender, parece que você é um blefe. É mais ou menos como todos os prêmios que eu ganhei na vida, e que eu continuo ganhando ainda, eles não são maiores do que o busto e a placa que a favela do Sapo me deu. Eu sinto isso, as pessoas sentem isso, quando vê uma imagem sua com o Preto Zezé, quando você faz um post com Mano Brown, quando você faz um post com Ed Rock, quando você faz um post com Djamila, se vê, na verdade, que ali não é o Silvio intelectual, professor, ali é o ser humano Silvio, ali é mais ou menos como o Barack Obama, quando toca soul, quando toca James Brown, ele perde a linha. Ele perdia a linha como presidente da República. Ele estava ali num evento como presidente americano. Com James Brown, ele perdia a linha e acabou o presidente. Era ele, era a vida dele. Então, acho que é isso que você representa, e é esse intelectual que a gente quer continuar tendo, um intelectual poliglota.
em que você fala para lá, eu fico sem entender muito o que você está falando, mas você, quando você vem falar aqui, você fala o favelês também, você fala da forma que a gente consegue te entender. Então, eu acho que isso é o que te caracteriza e você já é um imortal para nós, e a nossa luta agora é transformar você em membro da Academia Brasileira de Letras o mais rápido possível. Senhoras e senhores, meu amigo, meu irmão, Celso Ataíde, obrigado, querido. Vou encerrar o programa aqui. Entre Linhas, Celso Ataíde, Dia da Favela, 4 de novembro, festas pelo Brasil inteiro, para pensar o Brasil. Pensar o Brasil é pensar a favela é pensar o Brasil. Vou pedir a você aquele favorzinho que eu sempre peço, para você se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações. Se você gostou da conversa, curta, comenta. Seu comentário é importante, compartilhe o vídeo para a gente conseguir construir um Brasil novo, um Brasil diferente, mas que se valha das potências, que todos os problemas, todas as contradições nos apresentam, mas que a gente é capaz de pensar sobre elas, superar e revelá-las para o mundo. Muito obrigado a você que esteve aqui até agora. A gente se vê no próximo Entre Linhas. Até mais.